Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. É isso aí, agora nesses próximos dias é assim, mais insano que o normal, saindo do nosso encontro do propósito paternidade que tivemos já agora e correndo para cá para poder continuar com a nossa leitura da Bíblia em 142 dias. Aleluia, glória a Deus. Hoje 70 dias, hoje nós completamos aí 70 dias do desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos continuar de Miqueias, né? Nós estamos aqui em Miqueias, dando continuidade, né, aqui aos profetas. Nós estamos lendo na ordem cronológica, né, a Bíblia, e por isso nós lemos os profetas aí no período em que aproximadamente eles entraram profetizando na história de Israel e de Judá, né? Então nós temos aí os profetas. Miqueias, um profeta contemporâneo de Isaías. Então nós terminamos hoje o 7º capítulo de Miqueias e nós vamos ler também Naum, como também outro profeta contemporâneo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado por cada manhã dessas 70 manhãs que nós estamos aqui, orando ao Senhor, excepcionalmente um ou outro dia, uns 2 ou 3 talvez, que a gente entrou um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui todos esses dias orando ao Senhor, todos esses dias lendo a Tua Palavra, todos os dias buscando conhecer mais de Ti, encontrar os tesouros, a verdade do Senhor, a Tua Palavra, Pai, que não queremos que seja apenas um conhecimento, uma teoria, mas que ela seja verdade e vida para nós, que nós possamos ser praticantes da Tua Palavra e não apenas ouvintes, Deus. Nós queremos praticar a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos andar na Tua luz, na Tua verdade. Nós queremos, Senhor Deus, viver a Tua retidão, Deus, como diz aqui o texto de Miqueias que nós lemos ontem, que o que o Senhor pede é que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o Senhor. Temer ao Senhor é sabedoria, Deus. E nós queremos isso, Pai, temer ao Senhor, a verdadeira sabedoria que é o temor do Senhor. Nós queremos, Senhor, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor, e que o Senhor nos ajude, porque sem Ti não conseguimos. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Foi o Senhor quem escreveu essa palavra, inspirando as mais de 40 pessoas que o Senhor inspirou para deixar isso tudo registrado, as Escrituras Sagradas. Mas o Senhor é o autor que inspirou cada um deles. E o Senhor deixou isso registrado, porque sem Ti nada podemos fazer. Nós precisamos do Senhor para que a gente possa praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Que o Senhor nos ajude todos os dias das nossas vidas, meu Deus. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Essa é a nossa oração. Então, nós estamos aqui prosseguindo, nenhum dia do ano sem Bíblia. Eu estou aqui com a minha estampa de 2020, do nenhum dia do ano sem Bíblia, esse propósito que, para a glória de Deus, a gente vem fazendo aí desde 2020, na verdade, antes de 2020, em 2019, eu já tinha visto isso. Eu olhei no final de 2019 e eu falei, meu Deus, esse ano eu não passei nenhum dia sequer. Eu fui olhando os meus cronogramas, calculando pelos desafios e vi que eu não tinha passado nenhum dia do ano, graças ao Senhor, graças a Deus, sem ler a Bíblia. E isso é uma grande vitória para mim, que era alguém relapso sobre isso, que era alguém disciplinado sobre isso, que já era um pastor, que já era um líder, e que conseguia às vezes passar dias sem realmente parar para ter um tempo com a palavra, de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia. Eu conseguia às vezes passar dias ali, mais de um dia, 2, 3 dias na semana, sem abrir a Bíblia. E aí isso foi mudando na minha vida graças a esses desafios que Deus tem nos dado. E quando foi em 2019, no final de 2019, eu olhei para aquele ano e eu falei, meu Deus, esse ano foi um ano diferente. Esse ano foi um ano que eu não passei nenhum dia
desse ano sem a Bíblia. Eu falei, então vou criar um desafio aqui, né? O Espírito Santo me impeliu a isso, colocou no meu coração, vou fazer um desafio aqui sobre isso, para que esse ano eu fiz isso sem perceber, e ano que vem a gente vai ser mais intencional, e eu vou também desafiar pessoas que precisam disso. E aí nasceu, em 2020, o desafio nenhum dia do ano sem Bíblia, né? Nenhum dia do ano sem Bíblia. Lembrando que 2020 foi o ano da pandemia, e como foi fundamental durante a pandemia esse propósito de nenhum dia do ano sem Bíblia, sempre ali firmado nas promessas, na esperança que a palavra nos dá. Paulo escreve aos Romanos capítulo 15, verso 4, que tudo que foi escrito no passado para o nosso bem foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para nos dar esperança, né? E então, para nos dar esperança, então foi escrito para nos dar esperança. E aí, né, 2020 foi assim, depois 2021, 2022, 2023, e agora nós estamos aqui 2024, né? Então, ano após ano, com esse propósito, nenhum dia do ano sem Bíblia, né? Isso é maravilhoso. E a gente vai ter esse desafio novamente para 2025 aí, você que quer participar. Daqui a pouco nós vamos estar divulgando para você entrar no grupo. Nós temos os grupos, né, com várias pessoas que participam aí desses grupos do nenhum dia do ano sem Bíblia. É esse propósito, esse desafio de não passar nenhum dia do ano sem realmente ler pelo menos um capítulo da Bíblia, né? No nosso caso aqui, nunca é só um capítulo, porque a gente tem que estar sempre em desafios e é sempre mais de um capítulo, mas no mínimo um capítulo da Bíblia você parar a ler e orar, né? Então, esse é o desafio. E a gente vai aí prosseguindo nesse propósito. Nenhum dia do ano sem Bíblia, lendo a Bíblia toda vez após outra, até que Jesus venha. Esse também é um lema nosso aqui. Miqueias capítulo 7, então. Ai de mim, estou feito como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nenhum figo temporão que eu tanto desejo. Pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça o seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O governante exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua visitação, agora é o tempo da sua confusão. Não creiais no amigo, não confieis no companheiro, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria família. Isso aqui é citado por Jesus, né? Pois o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria família. Eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, me levantarei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso e a confusão a cobrirá. A ela que me dizia, onde está o teu Deus? Os meus olhos verão a sua queda. Agora ela será pisada como a lama das ruas. O dia da reedificação de teus muros virá. Naquele dia será dilatado grandemente o teu termo. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio, e de mar a mar, e de montanha a montanha. A terra, porém, será entregue à desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil.
Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e se envergonharão, por causa de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos, como pavor virão ao Senhor, o nosso Deus, e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós, pisará com pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Então Miqueias termina com promessas aqui. O comentário da Scofield diz que os versos 18 ao 20, que são essas promessas aqui de restauração, eles são lidos na sinagoga no dia da expiação. Os judeus ortodoxos, todos os anos, vão a um rio ou corrente de água e, de forma simbólica, esvaziam seus bolsos dos pecados, jogando-os nas águas. Então, aqui é essa tradição. E nós temos aqui no verso 18 também um jogo de palavras. Aqui outra curiosidade interessante, aqui há um jogo de palavras com o nome do profeta, que significa quem é como o Senhor. E aqui ele pergunta isso, quem é o Deus, ó Deus, quem ó Deus é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esquece da transgressão, do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, Então, são promessas aqui de restauração. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a apiedar-se de nós. Então, por mais que haja juízo, por mais que o Senhor ali estivesse, inclusive, tratando com Israel, ali com o exílio, tanto da Síria para Israel, como da Babilônia para os judeus, para Jerusalém, mas aqui ele traz à memória isso. O Senhor tem prazer na misericórdia, tornará a apiedar-se de nós, pisará com pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E aí os judeus aqui ortodoxos, todos os anos vão ao rio, de forma simbólica, esvaziar seus bolsos dos pecados, aqui por causa desse texto. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então completamos aqui o profeta Miqueias. Micaías, que é o Miqueias. Aqui completamos hoje no nosso dia número 70. Aleluia. Vou botar bem aqui, dia 70. Glória a Deus. Naum significa consolo de Deus e tem relação com o nome de Neemias. Naum profetizou durante o século VIII a.C., ali mais ou menos no mesmo período do profeta Isaías e do profeta Miqueias, que a gente acabou de ler. Seu livro é a continuação do livro de Jonas. O arrependimento no tempo de Jonas adiou o juízo de Deus por aproximadamente um século. O cumprimento da profecia de Naum pode ser localizado cronologicamente entre a destruição de Noamon, também chamada Tebas, por Assurbanipal, em 666 a.C., e a jornada de Nínive pelos babilônios e seus aliados em 612 a.C. O estilo de Naum é poesia lírica de mais alta qualidade, que alguns consideram como a mais apaixonada entre os livros proféticos. Há de se reconhecer que sua mensagem são vívidas e enérgicas. Então vamos ler esses 3 capítulos aqui de Naum.
Naum, capítulo 1. Oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem. A terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele derrubadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam, mas com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar de Nínive. Para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. O que projetais vós contra o Senhor, ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, pois, ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Agora, porém, quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordens, que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses destruirei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, e cumpre os teus votos. O ímpio não tornará mais a passar por ti, ele será inteiramente destruído. Naum, capítulo 2. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, observa o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, como o esplendor de Israel, ainda que os saqueadores o tenham despojado e destruído os seus sarmentos. Os escudos dos seus valentes estão vermelhos, os guerreiros vestem escarlate, o aço dos carros cintila no dia da sua preparação, vibram as lanças, os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças, em todas as direções. O seu parecer é o de tochas e correm como relâmpagos. Aspas aqui, né? Algumas pessoas falam que aqui foi uma profecia sobre o futuro, né? Ele vendo as avenidas com os carros acesos cruzando, né? Os carros andam furiosamente pelas ruas, cruzam velozes as praças em todas as direções. O seu parecer é o de tochas e correm como relâmpagos. Verso 5. Ele convoca os seus nobres, mas tropeçam no seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro da cidade. O escudo protetor é preparado. As portas do rio se abrem. Os palácios se derretem. Está decretado que a cidade será despida e levada cativa. As suas servas gemem como pombas e batem em seus peitos. Nínive é como um tanque, e as suas águas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém olha para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Ela está vazia, esgotada e devastada. Derrete-se o coração, tremem os joelhos. Em todos os lombos a dor, todos os rostos empalidecem. Onde está agora o covil dos leões e os lugares onde alimentavam os leõezinhos, onde passeava o leão e a leoa e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse?
O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Capítulo 3. Aqui são sentenças sobre Nínive, né? Como falou aqui no comentário da Scofield, explicando que esse livro é como se fosse uma continuação. Ele veio um tempo depois, um bom tempo depois de Jonas. Então Nínive se arrependeu em Jonas, teve ali cerca de 100 anos de misericórdia de Deus. O juízo sobre Nínive foi adiado por causa do arrependimento que houve ali no tempo de Jonas, mas depois Nínive foi julgada ali, né, pelas suas ações, e veio então essa sentença sobre Nínive. Capítulo 3 de Naum. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa não há fim. Os estalos de açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos e os carros que saltam, a cavalaria que ataca, espadas flamejantes e lanças cintilantes, multidão de mortos, abundância de cadáveres, não tem fim os defuntos, tropeçam nos seus corpos, tudo isso por causa da multidão dos pecados da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vende povos por seus deleites e famílias por suas feitiçarias. Eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as tuas vestes até a altura do teu rosto. Às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Lançarei sobre ti coisas abomináveis. Te envergonharei e te porei como espetáculo. Todos os que te viram fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que No-Amon, que está situada entre os rios, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta não tinha fim. Pute e Líbia foram o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio. Também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas. E sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagada, e te esconderás. Também buscarás refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Sendo eles sacudidos, caem na boca do que os há de comer. As tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas da tua terra estão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no lodo e pisa o barro. Pega na forma para os tijolos. O fogo ali te consumirá. A espada te exterminará, e como gafanhotos te consumirá. Multiplica-te como gafanhoto assolador, multiplica-te como gafanhoto migrador. Multiplicastes os teus negociantes, mais do que as estrelas do céu, mas como gafanhotos devoradores, invadem a terra e saem voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como enxames de gafanhotos, que se acampam nos muros nos dias de frio. Em subindo o sol voam, e não se sabe o lugar onde estão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os teus nobres deitam-se para descansar. O teu povo está espalhado pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-los. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é fatal. Todos os que ouvem a notícia a teu respeito batem palmas sobre ti, pois quem não sentiu a tua crueldade sem fim? Então aqui termina Naum com essas sentenças sobre Nínive. Deus julgando ali aos povos.
aos reinos deste mundo, né? Todos eles ali. E agora nós voltamos para 2 Reis, capítulo 20, lendo na ordem cronológica. Então, voltamos para 2 Reis, no capítulo 20, onde nós estávamos ali falando sobre o rei Ezequias. E aí nós demos uma pausa sobre Ezequias para ler os profetas que são contemporâneos dele, né? Que são Isaías, que são Miqueias, ali Naum. E agora nós voltamos para 2 Reis para dar continuidade à história do rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20. Naqueles dias Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei à tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: fazei uma pasta de figos, fizeram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei ao templo do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Avançará a sombra 10 graus ou recuará 10 graus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus, antes que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra recuar 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Aspas aqui. Nós lemos isso agora há pouco, poucos dias, também no livro de Isaías, que também relata, assim como em Crônicas, por 3 vezes é relatado sobre o rei Ezequias com essas informações, alguns lugares com mais detalhes, algumas informações que a gente não tem aqui em Reis, a gente vai ter em Crônicas, mas a gente vê esse nível que Ezequias viveu com o Senhor, quando Deus o curou dessa forma e deu esse sinal, mexendo no movimento da terra por causa de um homem que foi Ezequias. Então a gente vê aqui o que esse homem experimentou por ter aquele coração que a gente falou, de realmente limpar a sua vida, tirar tudo do seu reino que desagradava a Deus. Continuando o verso 12. Nesse tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Ezequias recebeu os mensageiros e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores azeites, seu palácio de armas e tudo que havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve que não lhes mostrasse, nem em seu palácio, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de um país muito distante vieram, da Babilônia. Perguntou o profeta: que viram em teu palácio? Respondeu Ezequias: tudo o que há em meu palácio viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Vem dias em que tudo o que houver em teu palácio, com o que teus pais entesouraram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até mesmo teus filhos que descenderem de ti e que tu gerares,
tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, não haverá paz e segurança nos meus dias? Ora, o restante dos atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez o açude e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então esse aqueduto aqui, né, eu normalmente compartilho lá a reportagem do jornal Hoje, não sei se eu já compartilhei, acho que não, porque a gente só leu o relato em Isaías, e agora aqui em Reis, ainda vamos ler depois em Crônicas, mas tem um vídeo que normalmente eu compartilho, que é uma reportagem do jornal Hoje, onde o repórter mostra como foi achado lá em Israel, lá em Jerusalém, esse aqueduto, e ele mostra, e ele atravessa inclusive esse canal, que é um canal bem estreito, pequeno, aonde levava água para Jerusalém, que foi feito pelo rei Ezequias, foi uma obra dele. Então Ezequias, dentre todos os seus feitos aí, ele também compilou, né, muitos dos provérbios. No capítulo 25 de Provérbios vai dizer coleção de provérbios compilado pelos servos do rei Ezequias. Então ele compilou muitos dos provérbios de Salomão também, né? Então ele teve alguns feitos aí, algumas contribuições, mas ele também errou, né? Em Crônicas vai dizer isso, que ele errou, não soube aproveitar bem esses anos que lhe foram dados de crédito, mas depois ele se arrepende também. Mas de um modo geral, ele fez mais aquilo que agradava ao Senhor do que aquilo que desagradava. Inclusive, esse exílio da Babilônia foi de alguma forma também adiado. A gente acabou de falar lá em Miqueias que o arrependimento de Nínive fez com que Nínive não sofresse no primeiro momento, que foi adiada a sentença para Nínive por causa daquele arrependimento no tempo de Jonas. Então foi pelo menos 100 anos aí adiado, né, o juízo sobre Nínive. Assim também o juízo sobre Jerusalém, que já estava decretado que eles iriam ser levados, deportados pela Babilônia, assim como Israel já tinha sido pela Assíria. Agora seria também Judá, iria acontecer isso com Jerusalém, com os judeus sendo deportados ali. Porém, isso também, né, o texto dá a entender aqui que foi adiado, por causa de Ezequias e do seu posicionamento. Isso não aconteceu no tempo dele, né? Então foi adiado aquela sentença que existia sobre Jerusalém, né? Então Ezequias experimentou tudo isso aí. 2 Reis capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar 55 anos, reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Efizibá. Eu precisava ficar anotando, eu fico pensando aqui, vou lendo e vou tendo os insights aqui, né? Inclusive para o propósito paternidade que começou, porque o nosso tema é Meu Pai é o Rei. E eu tô vindo os insights aqui, né, a respeito dos filhos de reis, né, da responsabilidade de ser um filho de rei. E a gente vê isso aqui na vida de alguns desses homens, né? Eu pensei já em alguns aqui, enquanto lia, fica vendo os insights. E aqui Manassés é outro, né? Filho de rei, pegou um reino como de Ezequias, onde seu pai fez tantas coisas incríveis, mas ele foi tão reprovado por Deus, o Manassés. Então, ser só filho do rei não adianta, né? Então aí já um spoiler sobre o propósito paternidade, porque tá vindo os insights aqui, né? 2 Reis, capítulo 21, vamos focar aqui na leitura, né? Porque Deus vai falando aqui, trazendo os insights pra gente. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Efizibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as práticas dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou a construir os altares idólatras que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também levantou altares a Baal, fez um poste sagrado como o que fizera Acabe, rei de Israel, adorou a todo o exército dos céus e o serviu, construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também construiu altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios do templo do Senhor. Fez passar a seu próprio filho pelo fogo, praticou encantamentos e adivinhação,
consultou médiuns e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o à ira. Também colocou uma imagem de escultura do poste sagrado que tinha feito no templo de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não mais farei andar errantes aos pés de Israel da terra que dei a seus pais, contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não deram ouvidos. Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Disse o Senhor, por intermédio de seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fez pior do que tudo o que fizeram os amorreus, que foram antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Por isso assim diz o Senhor, o Deus de Israel: hei de trazer tal desastre sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos de qualquer que o ouvir lhe ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o prumo da família de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato e o vira para baixo depois de haver limpado. Abandonarei o restante da minha herança, o entregarei na mão de seus inimigos. Eles se tornarão presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Além disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um ao outro extremo, além de seu pecado com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao restante dos atos de Manassés, a tudo o que fez e ao seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Descansou Manassés com seus pais e foi sepultado no jardim do seu palácio, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Mesulemete, filha de Arus de Jotibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Andou em todos os caminhos em que andara seu pai, e serviu os ídolos que ele tinha servido, e os adorou. Assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua casa. O povo da terra, porém, feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao restante dos atos de Amon e a tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Sepultaram-no na sua sepultura no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, aqui nós vamos ver o reino de Josias logo em seguida, mas primeiro a gente vai para outros profetas ali, o Sofonias e o Abacuque ainda. Mas aqui a gente viu Manassés, como que esse filho de Ezequias, que tinha tudo para dar certo, filho de Ezequias, né, com todo o exemplo do seu pai, de como serviu ao Senhor com fidelidade e devoção sincera, experimentou o episódio dos 185 mil soldados do inimigo mortos pelo anjo do Senhor, experimentou Deus mexer no movimento da terra por causa dele, como um sinal para ele de que o curaria, né, experimentou tantas coisas ali, esse rei Ezequias, e aí o seu filho vem e faz todas essas atrocidades, pior do que todos os outros, né, tão terrível que depois Manassés vai ser citado por várias vezes ali como esse antimodelo, né, como esse péssimo exemplo de alguém que fez o que o Senhor reprovava. Então nós vamos aqui no 21 e vamos agora para Sofonias e Abacuque, né, lendo na ordem cronológica. Então, antes de entrarmos na história de Josias,
nós entramos agora aqui em Sofonias e em Abacuque, que são também profetas contemporâneos aí nesse período aqui aproximado. Sofonias, que significa o Senhor esconde ou protege, era tetraneto do rei Ezequias, né? Então, é Ezequias, que a gente acabou de ler, ele era tetraneto dele. A evidência interna do livro mostra que ele profetizou durante o reinado do rei Josias, que a gente vai ler agora, logo em seguida, não agora, porque a gente vai ler amanhã, né? Josias, mas ele era contemporâneo, provavelmente antes do grande avivamento, né, que houve no tempo de Josias. Movido pela decadência moral do seu tempo, ele previu a queda de Jerusalém, que em sua visão inspirada tornou-se o símbolo do dia do Senhor. Além disso, contemplou antecipadamente o juízo dos gentios e a restauração de Israel no reino messiânico. Então Sofonias, também com a sua visão profética, viu isso. Um tema dominante em Sofonias é o dia do Senhor, um evento futuro que ele descreve vividamente. Sofonias usava a expressão dia do Senhor mais do que qualquer outro profeta, mas ele roga a Judá que busque ao Senhor a fim de que sejam escondidos no dia da ira do Senhor. Então esse dia fala tanto da questão do exílio, que depois de Josias, né, depois do rei Josias, pouco tempo depois virá esse tempo do exílio babilônico, e também tem uma referência ao futuro, né, ao dia do Senhor, como o dia do julgamento mesmo, do juízo de Deus. Sofonias, então, capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, os que se inclinam ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos os que se vestem de trajes estranhos. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se fará ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam a prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os que estão tranquilos e satisfeitos, que são como a borra do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Os seus bens serão saqueados, as suas casas assoladas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não lhes beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Repetindo, verso 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco.
nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. No fogo de seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Sofonias capítulo 2. Congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, o povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com abrigos para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral será para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e restaurará a sua sorte. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com os que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra a sua terra. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon serão como Gomorra, campos de urtigas, poços de sal, assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando aniquilar todos os deuses da terra. As nações de todos os litorais, cada uma na sua própria terra, o adorarão. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Assíria, fazendo de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dela repousarão os rebanhos, animais de toda espécie. O pelicano e o ouriço se alojarão nos seus capitéis. A voz do seu canto retinirá nas janelas. A desolação estará nos limiares. O madeiramento de cedro será exposto. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração: eu sou, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Sofonias capítulo 3. Ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões, que rugem no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam nada para o dia seguinte. Os seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Todas as manhãs traz a sua justiça à luz, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas fortalezas estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. Eu dizia: certamente me temerás, e aceitarás a correção, e assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, e corromperam todas as suas obras. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu intento é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor.
para que sirvam de comum acordo, da além do rio da Etiópia, os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Deixarei, porém, no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Serão apacentados, se deitarão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, te renovarás no seu amor, ele se regozijará em ti com júbilo. Os que em tristeza suspiram pelas festas solenes, eu os removerei de ti, esses que são de ti e sobre os quais há o peso da humilhação. Naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os aleijados e recolherei os que foram espalhados. Eu lhes darei louvor e honra em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando, diante dos vossos olhos, eu restaurar a vossa sorte, diz o Senhor. Então aqui também completa Sofonias com promessa de restauração. Juízo, tratamento de Deus, mas por fim a restauração. Aleluia. E Abacuque 1 e 2, nós vamos aqui ler o 1 e o 2 de Abacuque, para então a gente completar o de hoje. Abacuque, para a gente completar aqui o de hoje. Cadê? Depois de Naum aqui. Lemos Sofonias e agora Abacuque. Abacuque, cujo nome significa abraço, profetizou a Judá quanto à iminente invasão dos caldeus. As condições de capítulo 1, do 2 ao 4, são corroboradas pelo testemunho de 2 Reis 21 e 22, que a gente leu 21 e vai ler amanhã o 22. A característica da nação era a decadência moral e espiritual, né? Que foi aí os tempos de Manassés, que a gente viu, e Amon, seu filho. Abacuque foi um homem de natureza profundamente terna e caráter espiritual. Manifestou um grande amor por seu povo e atuou como atalaia. As perguntas e dúvidas de Abacuque surgiram de seu zelo pela santidade e pela justiça de Deus. O profeta se sentiu perplexo porque Deus permitiu o mal em Judá. E ainda mais, porque Deus usou a Babilônia como vara de correção para o seu povo. A resposta às suas perguntas encontra-se no capítulo 2, no verso 4, que é o versículo chave do livro, citado: a fé invariavelmente conduz à vida espiritual. A teofania do capítulo 3, reminiscência da teofania do Monte Sinai, é uma das mais grandiosas na Bíblia. A referência aos instrumentos de corda sugere que o profeta era levita e músico. Então vamos ler aqui o 1 e o 2 e amanhã a gente lê o 3. Abacuque 1. O oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Eu gritarei a ti violência, e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas e o litígio se suscita.
Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Suscito os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e pavorosa. Dela mesma sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como águia que se apressa a devorar. Todos eles vêm com violência. Os seus rostos buscam o oriente, e eles congregam os cativos como a areia. Escarnecem dos reis e dos príncipes fazem zombarias. Eles se riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem traiçoeiramente? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Fizeste os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. O inimigo a todos levanta como com um anzol, apanha-os com arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica a sua rede e queima incenso a sua varredora, porque com elas se enriqueceu a sua porção e é copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar sua rede e a destruir sem piedade os povos? Abacuque capítulo 2. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo a possa ler. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Aspas, né? Eu falei do carro lá em Miqueias. Aqui o pessoal fala do outdoor, né? Que aqui foi criado o outdoor. Escreve a visão e torna legível para que aquele que passa correndo possa ler. Verso 3. Só uma brincadeira aqui, né? Porque na verdade ele está falando de outra coisa. Verso 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta. Ajunta a si todas as nações, e congrega a si todos os povos. Não levantarão todos esses contra ele um provérbio e um dito zombador? Dirão: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores? Não despertarão os que te farão tremer? Então lhe servirá tu de despojo, visto que despojaste as muitas nações. Os demais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os que nela habitam. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos. Povos pecastes contra a sua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento.
Verso 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não foi o Senhor dos exércitos que determinou que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Uma promessa aqui. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega o seu odre e o embebeda, para ver a sua nudez. Será farto de vergonha em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição das feras te assombrará. Por causa do sangue dos homens e da violência, contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita a imagem de escultura, visto que a esculpiu o seu artífice, ou a imagem de fundição, que ensina a mentira, pois o artífice confia na sua própria obra, quando faz ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, ou à pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Está coberto de ouro e de prata, no seu interior não há espírito algum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então aqui ele traz uma condenação aqui, a respeito da questão das imagens de fundição, que são de madeira, feitas pelo artífice, mas são ídolos mudos, que não podem fazer nada. E o 4 que ele citou aqui na introdução, ele citou o verso 4 do capítulo 2, ele fala aqui que é o versículo chave do livro. Esse versículo representa a causa da vida e a morte. Não. A resposta das tuas perguntas encontra-se em 2,4. O que é o 2,4? O justo viverá pela fé. Então depois isso vai ser citado por Paulo lá na frente. O justo viverá por fé. Então vamos até aqui hoje, Abacuque capítulo 2, e amanhã nós continuamos prosseguindo aí para o alvo. Hoje 70 dias do nosso desafio, 142 dias. Amanhã nós continuamos aqui com Abacuque 3 e 4, dando prosseguimento. Amém? Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus, e até amanhã.